Oi, gente, eu tô muito feliz por estar aqui com vocês. Eu fiquei muito tempo pensando se devia gravar esse vídeo, porque esse vídeo é diferente dos outros que eu já gravei, mas Deus falou muito no meu coração sobre isso, eu entendi que isso também é parte do meu testemunho, e aí então eu entendi que eu realmente deveria vir aqui. Bom, e antes de te falar como eu estudei para passar no vestibular, eu quero te falar que eu pedi e eu recebi uma estratégia do Senhor. E pode ser que a estratégia que ele deu pra mim não seja a mesma estratégia que ele deu pra você. Então eu te incentivo a buscar isso em Deus também. Eu acredito que a gente é bem-sucedido quando a gente coloca todas as áreas da nossa vida no Senhor. E na Bíblia, todas as vezes que os homens e as mulheres de Deus iam para alguma batalha, eles se colocavam aos pés do Senhor e eles pediam por um direcionamento de Deus. E uma história que toca muito meu coração é em relação a Davi. Eu gosto muito da história de Davi na Bíblia. E ele sentiu no coração dele, né, de enfrentar Golias. E antes de enfrentar Golias, Saul, que era o rei, deu uma estratégia pra ele, né? Pegou e colocou nele toda a armadura, soldados. E aí Davi olhou para aquilo e pensou, não, mas eu não consigo, desse jeito eu não vou conseguir, essa estratégia é furada para mim. E Davi entendeu que ele devia seguir o direcionamento de Deus, que na época era totalmente fora do que os homens falariam. Deus deu o direcionamento para Davi matar o gigante com pedrinhas e estilingue. E isso nunca tinha acontecido na história, né? Nunca um homem, um pequeno, tinha matado um gigante com pedrinhas. Davi escolheu seguir o direcionamento do Senhor e Davi venceu aquela batalha. Davi venceu o gigante Golias. E da mesma forma somos nós. Nós podemos até usar estratégias que os homens podem falar, isso não vai dar certo, desse jeito não é assim. Você tem que estudar de tal maneira, você tem que escolher o cursinho, eu tenho a estratégia certa pra você, mas a verdade é que quem tem a estratégia certa pra você, especificamente, é o Senhor teu Deus. Então busque isso e se mantenha firme nisso, confiante de que Deus vai fazer na tua vida. E se você não viu o meu testemunho sobre como eu passei no vestibular de medicina, eu aconselho você a assistir antes de assistir esse, tá bom? Bom, e enfim, agora eu vou falar da minha estratégia, o que Deus falou comigo, ao meu coração. E primeiro eu vou te falar alguns pontos que eu acho que foram muito importantes na minha caminhada e que eu tinha muito firme na minha mente. Bom, primeiro você tem que saber como você absorve melhor o conhecimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consigo estudar sozinha, eu fiz cursinho por muito tempo e nunca deu muito certo porque eu não gostava de cursinho, eu não gostava de ficar dentro da sala de aula. Eu gosto de estudar sozinha, eu absorvo melhor estudando sozinha, eu gosto muito de fazer resumos, eu gosto muito de fazer mapas, sabe? Que é uma coisa e aí várias flechinhas, e eu acho que isso eu consigo memorizar melhor. E eu também sou uma pessoa muito mais ativa durante a noite. Então, primeiro, eu acho que você precisa se conhecer e saber como você absorve o conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, é que para você passar no vestibular de medicina, para você passar em um vestibular difícil, você precisa estar bem. Você precisa colocar a sua saúde mental em prioridade. Eu sei o quanto nós somos criteriosos, o quanto muitas vezes nossos familiares colocam um peso sobre as nossas vidas. Então, a gente precisa, sim, ter momentos de lazer, a gente precisa sair, caminhar, fazer algum exercício, visitar nossos familiares que a gente ama. A gente precisa se relacionar com pessoas e fazer coisas que nos trazem prazer. E a terceira coisa que pra mim é muito importante e eu quero que você tenha isso gravado na sua mente, se for preciso você escreva no papel, só não passa quem desiste. E é por isso que você precisa ter certeza de que isso é um propósito de Deus na sua vida. Porque se não for um propósito de Deus na sua vida e você passar, você vai ser frustrado nessa profissão. Contudo, eu também creio que se você é templo do Espírito Santo, os sonhos que são gerados no seu coração provêm sim de Jesus. E o quarto ponto que eu acho muito importante é você conversar com os seus familiares, com quem você convive, sobre as suas metas, sobre as suas estratégias, porque você vai precisar de apoio durante esse momento. E a melhor forma de conseguir apoio é você se abrindo. E a partir desses pontos, agora eu posso falar as minhas estratégias. Eu peguei os materiais que eu já tinha, então eram materiais usados dos anos anteriores que eu tinha feito cursinho. E aí eu peguei as minhas apostilas e eu fiz um planejamento em cima delas. Por exemplo, eu dividi as apostilas em 6 meses, então eu tinha mais ou menos 2 apostilas para fazer por mês. Eu sei que tem muitos grupos, Facebook e tal, que a galera doa materiais antigos, então não se dê vergonha se você não tiver condições. Vá nesses grupos, peça material mesmo e eu tenho certeza que alguém vai te ajudar. E aí eu comprei, sabe aquela placa de metal que tem no 99 que você pode escrever? Eu comprei uma placa daquela e ela tem o mês todo e aí eu escrevia cada dia da semana o que eu ia estudar, eu fazia bem certinho o que eu ia estudar e eu deixava o meu sábado e o meu domingo livre das apostilas, né? Eu só estudava durante a semana as apostilas.
De segunda a sexta eu estudava todas as matérias, sendo que Química e Biologia eu fazia resumo e fazia todos os exercícios. Mas das outras matérias, tipo História, Matemática, Geografia, enfim, todas as outras, eu só fazia os exercícios. Porque eu já tinha feito cursinho nos anos anteriores e eu já tinha feito terceiro ano, então eu já tinha aprendido aquela matéria, mesmo que às vezes eu não lembrasse tão bem, mas eu relembrava fazendo os exercícios. E eu fazia resumos muito bem feitos de Química e Biologia, porque eu queria fazer uma prova discursiva de Química e Biologia, então eu sabia que eu precisava ter aquilo na ponta da língua. E pra mim isso foi como se fosse um método de memorização mesmo. Sempre que eu podia e tinha tempo, eu revia as minhas fichas resumo. Aí quando chegava no sábado, eu fazia redação, eu fazia várias redações. E uma coisa que pra mim foi muito importante, porque eu fiz Enem, claro, mas eu não passei pelo Enem. Eu peguei várias provas antigas dessa, eu imprimi e eu fazia todo final de semana. Domingo, geralmente, eu tirava o dia pra descansar, eu tentava não estudar muito, mas às vezes me dava vontade de ir lá e ver alguma questão e eu fazia. E os livros que eu tinha que ler pros vestibulares regionais, eu lia quando eu tava meio de saco cheio de tudo, eu falava, agora eu vou ler o livro. Aí eu li o livro. E se durante a semana eu não tinha terminado algum resumo, eu terminava no sábado ou no domingo. Tá, e agora eu vou tentar contar mais ou menos como era a minha rotina pra vocês entenderem como eu fazia mais ou menos. Eu acordava tarde, lá por 11 horas, meio-dia. Bom, eu acordava, eu ajudava minha mãe, tipo, tirar lixo, arrumar um pouco a casa e tal. Almoçava com ela. Aí eu ia pra academia. Eu ia todo dia pra academia. E se você não puder ir na academia, pelo menos faça algum exercício, vá caminhar. Aí eu voltava pra casa, às vezes eu tinha um tempo com a minha mãe e tal. E aí a partir das 3 horas eu começava a estudar. E aí eu ia estudando até umas 6 horas eu dava uma parada, tomava um suco, sei lá, comia alguma coisa. Daí depois eu voltava a estudar. Ficava estudando até mais ou menos umas 8 horas, que era o horário que meu pai chegava do trabalho. Aí minha mãe fazia janta, eu ajudava minha mãe, daí a gente jantava, conversava. E é mais ou menos o horário do jornal, assim, então a gente assistia o jornal juntos. Ficava por dentro do que estava acontecendo, né, na atualidade, e também ficava um tempo com os meus pais, com a minha família. Daí ajudava a minha mãe a arrumar as coisas e voltava pro quarto estudar. E a partir desse horário, a partir das 10 horas, era o horário que eu tava mais ativa, assim, sério, a minha mente vai a milhão esse horário. E eu conseguia estudar muito, eu fazia muito resumo, e aí eu ficava acordada até as 5 da manhã. E aí, por ficar acordada até as 5 da manhã, é que eu ia acordar quase 11 horas, meio-dia, né? Além de estar mais ativa durante a noite, durante a madrugada, eu preferia porque nesse horário ninguém estava fazendo barulho, não tinha barulho de construção, não tinha barulho de panela, não tinha barulho nenhum. Então eu conseguia me concentrar muito nesse horário. E pra mim foi muito bom, deu certo, né? Uma hora eu passei. E essa era a rotina de um dia como uma segunda-feira. Mas na quarta-feira de noite eu ia na igreja sempre, domingo eu também ia na igreja. Quando eu já estava bem próxima de passar, foi o momento em que eu verdadeiramente entreguei aquele sonho pro Senhor, sabe? Eu sabia que eu estava estudando, que eu estava me dedicando, e eu sabia que na hora que o Senhor quisesse, as coisas iam acontecer. E se você conhece há mais tempo aqui, sabe que antes de passar no vestibular de medicina, eu já estava com depressão, então eu já estava num momento delicado. Só que nesse momento eu também já tinha entendido que eu precisava cuidar de mim. A minha prioridade naquele momento precisava ser a minha saúde mental. Eu precisava cuidar de mim, me fortalecer em Deus. E essa foi a estratégia que Deus colocou no meu coração. Foi dessa forma que eu passei. E como eu já te falei, essa não é a estratégia certa, mas é a estratégia que deu certo pra mim. E eu te aconselho a você a buscar a estratégia que Deus colocar no seu coração, porque cada pessoa é muito única. Eu acredito que você é único, você é singular, você muitas vezes trabalha, enfim, naquele momento eu não estava trabalhando. E não escute o que as pessoas têm a dizer, escute a voz de Deus ao seu coração e fique firme nisso. E se você também quer ouvir uma estratégia, talvez não nessa área da sua vida, mas em outra área da sua vida, se você quer entregar sua vida para Jesus e que Ele te diga qual é a melhor estratégia para você caminhar, eu quero que você feche os olhos e repita essa oração comigo. Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e que eu possa viver todos os dias contigo. Amém. E agora eu vou orar de novo para que você receba uma estratégia, então feche os olhos e não precisa repetir, tá bom? Pai querido, eu quero te pedir em especial por todas as vidas que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Só o Senhor sabe o que está acontecendo no coração dessa pessoa, Pai. Só o Senhor sabe o ambiente que ela vive, todas as pressões que ela está passando, Pai. Então eu te peço, Pai, traz renovo, que ela possa ouvir as tuas direções, Pai, que ela possa ouvir as tuas estratégias para a vida dela, Pai, para que ela possa verdadeiramente viver a excelência que o Senhor tem para ela ainda aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém. Amém, gente. É isso.